Vamos falar sobre a planilha finalizada. Aqui foi analisado o que ocorre nos tribunais de justiça de todos os estados. Aqui na parte inferior você está vendo várias abas: Acre, Alagoas, Amapá, Manaus, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás e assim sucessivamente, os quadros de carreira e os quantitativos de servidores. Nem todos os casos você terá o quantitativo de servidores. Eu só coloquei o quantitativo de servidores quando a remuneração era igual ou precisava de algum outro fator para colocar. Mas em todos tem a remuneração, tanto os analistas quanto os técnicos. Nessa aba consolidado, ou guia, como queiram, consolidado, eu fiz então a sintaxe do que aconteceu no Acre, no Alagoas, no Pará, e assim sucessivamente, vim aqui encontrar que o TJ de Goiás equiparou. E aqui está o salário, tanto a remuneração, aqui é GAGE mais VB mais GAGE, tanto dos analistas quanto dos técnicos. E quanto ao quantitativo, observa-se que não importa muito, porque a lei 17.663 de 2012 colocou em extinção o cargo de técnico judiciário. Mais adiante, nós estamos vendo os quadros, né? Em muitos desses quadros, você tem a sobreposição. Aqui no Ceará, por exemplo, a sobreposição é bem generosa, né? Já em outros estados, como Espírito Santo, a sobreposição está aqui nessa camada de remunerações dos técnicos, que são iguais às iniciais dos analistas. Já em outros estados, nos TJs do Amazonas, por exemplo, o que temos é similar ao que temos aqui. A remuneração dos analistas é superior, a menor é superior ao teto dos técnicos. E assim sucessivamente, encontramos vários casos. Dos casos em que encontramos, o Mato Grosso tem um quadro totalmente diferente. Talvez isso aqui seja carreira em Y, não sei. Mas os analistas judiciários têm várias, e os técnicos não tem nada, porque não tem técnico lá. Bem, aqui, outro que equiparou foi o MS. O que aconteceu com o MS? Mato Grosso do Sul. Hoje, os analistas são 2.419 e os técnicos 195. Se você quiser confirmar, você pode vir aqui e ver o detalhamento, né, dessa carreira. Aqui que eu falo é nessas abas onde você vê estado por estado, e aqui está consolidado. Poderia ser resumido também, né? Como vocês queiram empregar a palavra. Em alguns estados não tem TJ, só tem analista. Isso é a Justiça Estadual. E por que estou analisando a Justiça Estadual? Porque a colocação ONS com tabela, ou seja, equiparando a remuneração dos técnicos com a dos analistas, se baseia no que ocorreu no TJ do Rio Grande do Norte. No TJ do Rio Grande do Norte, realmente, lá em 2004, o Supremo reconheceu que era constitucional fazer a equiparação, não havia problema nenhum nos moldes que lá eles fizeram. Entretanto, hoje, realmente, os salários de TJs e de AJs são iguais. Só que só existem hoje 4 analistas e os 4 estão no topo da carreira. Os 4 analistas estão aqui no topo da carreira. Ou seja, a carreira de analista está sendo extinta, enquanto os técnicos nós temos 571. Observe que o Rio Grande do Norte tem um TJ pequeno, né? Assim, nós temos vários e vários casos, né, de remunerações de analistas e de técnicos, né? São Paulo e Santa Catarina não tem analista nem técnico no seu quadro. E no Ceará, no Tocantins, né, o Ceará tem 2 tipos de técnico, de analistas, né? E os técnicos estão lá embaixo. Aqui é de nível médio lá embaixo, e existem 2 remunerações no quadro dele para analistas. No TO,
Tocantins, nós também temos uma sobreposição, aqui uma pequena sobreposição, mais ou menos parecido com o que tinha antes na Justiça Federal. Bem, aqui então está a comparação do que ocorreu, porque não adianta dizer, olha, eu quero igual o que aconteceu lá, mas se é igual o que aconteceu lá é para extinguir cargo, então é bem complicado. E observa aqui que em 2019, pense nisso aqui, ó, em 2019, o presidente Coleprecor, que é o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, propôs ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CSJT, que só se fizesse concurso para analista, né? Ou seja, na Justiça do Trabalho, à luz do que foi proposto pelo presidente do Coleprecor, se um cargo for extinto, será o de técnico, porque ele propõe que seja só o de analista. E ele falou pelo Coleprecor, não falou pessoalmente, falou em nome do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. Assim é que vem aqui a conclusão. Apenas 3 tribunais estaduais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, os técnicos e analistas têm a mesma tabela, remunerações iguais, que é o que é proposto pelo povo que fica aí gritando INSS com tabela, né? O que aconteceu nesses 3 tribunais estaduais é um alerta, um caminho que não podemos seguir. Veja abaixo, aqui foi o que eu já expliquei. No Rio Grande do Norte está em extinção o cargo de analista. No Mato Grosso do Sul está em extinção o cargo de técnico judiciário. Observe que nós temos apenas 195 técnicos judiciários no cargo, enquanto temos 2.419 analistas judiciários. Evidentemente que que o cargo de técnico judiciário está sumindo na carreira. Já em Goiás, o que aconteceu? É um caso até que a gente tem que estudar bem. Como é que foi isso aqui? Como é que aconteceu isso aqui? Por que aconteceu isso aqui? A remuneração dos técnicos hoje é a mesma dos analistas. Entretanto, a Lei 17.663 de 2012 colocou em extinção o cargo de técnico judiciário. Aqui nós temos a fonte onde eu tirei os dados do TJRN e a fonte de onde eu tirei os dados do TJMS, né? Em Goiás, nós temos aqui o link, você clicar aqui, ó, vai abrir o link lá. Está demorando um pouquinho. Abriu o link da Lei 17.663, que colocou em extinção o cargo de técnicos. Aí, quem quiser, dá uma lida, né? É interessante. O outro chega aí e me diz o seguinte, mas o que tem? O cargo vai ser extinto, mas eu vou estar ganhando mais. Entretanto, não é tão simples, né? Aqui eu tirei as principais partes desta lei, né? Onde coloca em extinção o cargo de técnico. Perfeito? Ora, se você for pensar, mas tudo bem, extingue o cargo, mas eu fico ganhando mais. Só que, talvez fique, talvez se aposente assim. Lá em Goiás, por exemplo, essa lei disse que quando os cargos de técnicos vierem a ficar vagos, serão transformados em cargos de analista, né? Então, quando eu me aposentar, todos os meus direitos estão garantidos, só que aquele meu cargo não é mais de técnico, vai ser de analista. Legal. Em primeiro lugar, é assim hoje, pode ser assim sempre, mas pode também não ser. Se você pensar, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz, no capítulo 7 da Administração Pública, Disposições Gerais, 37, administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes, Então, são todos os poderes da União, Estados, moralidade, e também o seguinte, na seção 2 do capítulo da administração pública, que é para de qualquer dos poderes, nós temos que são estáveis apenas servidores efetivos, o servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença, mediante processo administrativo, mediante procedimento. Invalidado. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, servidor estável ficará em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ora, só que esse adequado aproveitamento em outro cargo tem que ser no mesmo nível. E se era de nível médio, não vai ser aproveitado num cargo de nível superior. Se for seu cargo foi extinto e era um cargo de nível médio, você só poderá trabalhar em qualquer outro lugar exercendo um cargo de nível médio e não um cargo de nível superior. Ora, a administração pode fazer fora da lei? Pode. Tantas coisas são feitas fora da lei, mas muda o presidente, muda o governo, muda o presidente, muda o gestor lá do TJ, muda o presidente do STF. E ele diz, não, isso aqui está errado, veja lá o VPNI. Um monte de gente recebeu por um monte de tempo e agora vem o Supremo e diz, olha, isso é inconstitucional. E aí você para de receber. E estão brigando para que não tenha que devolver o que já se recebeu, né? É arriscadíssimo. Ninguém quer que seu cargo seja colocado em extinção. Não ouça o canto da sereia. NS com tabela é caixão. Fora isso, temos que pensar o seguinte. Adianta só eu pedir? Não. Todo movimento sindical pode pedir, por exemplo, em 2009, nós tínhamos o 6613, o PL 6613. Ficamos de 2009 até 2015 brigando pelo PL do 6613. Fizemos greve e não conseguimos aprovar o PL 6613. E ele era só reposição da inflação. Não conseguimos aprovar todo aquele movimento, manifestações, greves, etc., e nós não conseguimos aprovar. Graças à nossa movimentação, graças à nossa greve, conseguimos aprovar um outro PL, menor, mas pelo menos nos deu um alento até hoje. Se tivéssemos ido pelo não quero nada, prefiro zero, como muita gente defendia, estaríamos com zero e hoje o nosso salário estaria bem corrompido, né? Porque de um jeito ou de outro, o que levamos ainda nos deu algum alento, alguma sustentação. E o 6613 nós não conseguimos. E ali era só reposição da inflação. Hoje, em termos financeiros, em termos de aumento de despesa, na Justiça do Trabalho, a equiparação corresponde a um aumento de 28% nas despesas com VB e GAGE. Isso na Justiça do Trabalho. Nas outras justiças deve ser similar, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né? Quem é que vai aprovar um reajuste 28%? É escalonado. Olha, o nosso PL 6613 era também para ser escalonado, e nós não conseguimos. E era a reposição da inflação. Agora você quer aprovar 28%, mais a reposição da inflação, né? Porque não vai abrir mão da reposição da inflação, né? É uma proposta louca, é um canto de sereia. É mais fácil ganhar na cena do que aprovar essa coisa. E mais, mesmo que o STF concordasse com isso, que eu acho que não vai nunca, mandava para o Congresso, porque não pode dar sem o Congresso aprovar. E tu acha que esse Congresso vai aprovar isso? Essa proposta de INSS com tabela é caixão, é suicídio. Nós defendemos o INSS sem tabela. E a questão remuneratória? Vamos discutir no quadro, mas depois de sermos de nível superior. O que queremos? Valorização. Valorização implica em maior valor na remuneração? Implica. Mas vamos ver a forma de conquistar. Jamais será com equiparação junto com os analistas. Ora, se eu for pagar a mesma coisa para o cara que era nível médio, que eu vou pagar para o nível superior, então eu acabo com a carreira de nível médio. Ah, mas não tem gente para trabalhar, são 60%. Ah, é? Faz um concurso. Vai ter gente a beça aprovada. Se essa reforma administrativa passar, demite todo mundo. E contrata os novos analistas. Em quantos meses eles vão estar habilitados a fazer o que a gente faz hoje? 2 meses? 3 meses? Ah, a justiça pode esperar isso. Então, não adianta querer arrombar a porta. Não adianta dizer, eu tenho direito, eu faço igual salário, trabalho igual, salários iguais. O técnico quer lutar de fato pelo seu interesse? Solta a função, diz o seguinte, olha,
Eu faço trabalho, eu faço trabalho de assistente de juiz. Ganho um FC5 para fazer. Agora eu vou continuar fazendo, mas eu abro mão do FC5. Não quero o FC5 no meu contra-cheque. Quando eu me aposentar, eu vou entrar na justiça e pedir o desvio de função. E aí eu vou ganhar, porque você está trocando 8 por 2. Alguém faz isso? Faz isso todo mundo. E aí, quando se aposentar, entra na justiça e ganha o desvio de função. Ah, mas o tribunal não vai deixar. Ele não vai deixar, não. Se você não fizer, você vai. E pior é que se você não fizer, vai vir um outro fazer. Não é? Vai vir um outro a pegar a AFC. Então, nós temos que trabalhar com muita seriedade, nós temos que trabalhar com muito cuidado, inclusive para que não haja mudança na lei. As atribuições têm que mudar sim, mas não na lei. As atribuições têm que mudar através de portarias e regulamentos internos. Porque se houver a modificação das atribuições na lei, é a mesma coisa. O cargo criou um cargo novo e o cargo antigo está em extinção. Por que a gente bate tanto que não pode ter modificação na lei? Das atribuições. A única coisa que vai mudar na lei é que, da agora em diante, os novos concursos serão com nível superior. A carreira passa para nível superior. Quem já está na carreira continua nela. Por quê? Porque se você já estava, você já tem direito adquirido de estar nela, né? O que mudou é daqui para frente. Os novos só entram com concurso de nível superior. E a questão remuneratória, vamos discutir lá na comissão de carreira, valorizando os técnicos. Uma das possibilidades é a volta da sobreposição. Eu, por exemplo, defendo, tem outros colegas que defendem outras formas diferenciadas de diminuir esse fosso salarial entre técnico e analista, mas é diminuir, não é para ficar igual, porque técnico é técnico e analista é analista. Não é? Ah, mas tem muita gente brigando, dizendo que os sindicatos não fazem nada para lá. E o que eles querem? Eles querem criar outro sindicato. Uns querem criar um sindicato de analista, outros querem criar um sindicato de técnico. Para quê? O sindicato que nós temos hoje atende tanto a técnico quanto a analista. Ah, mas eu vou sair do sindicato porque eu quero criar um sindicato próprio. Não, tu quer criar um sindicato próprio, para depois ficar o sindicato dos técnicos brigando contra o sindicato dos analistas, né? Ora, não tem um sindicato só? Vamos construir uma proposta só, caminhar juntos e tentar vencer. E não está fácil vencer, não. Agora, tem que ter muita cautela, tem que saber fazer, tem que fazer orientado por técnicos experientes, orientados por advogados experientes. Convido vocês a participarem da live do dia 17, agora, terça-feira, às 19 horas. Nós teremos pessoas capacitadas para falar, especialmente o Dr. Rudy Cassel, né, que vai abordar esse tema do INSS. O Dr. Rudy Cassel é advogado de vários e vários estados, advogado dos sindicatos do Poder Judiciário, né, sindicatos trabalhadores no Poder Judiciário Federal de vários e vários estados. Então ele sai saber o que está falando. Tirem suas dúvidas comigo aqui agora, mas fundamentalmente tirem suas dúvidas na live da terça-feira, dia 17, às 19 horas. Vai ser só digitar lá, cicejuf.org.br/ao vivo. cicejuf.org.br/ao vivo. No horário de 15 para as 7, mais ou menos, né? 20 para as 7, ou a partir desse horário, entrando nesse link, você vai ver a live, ok? Bem, vamos às perguntas que vocês tenham ainda depois desse vídeo.